Bom, para essa parte de relatórios, eu vou abrir aqui o Report Manager Designer, né? Aqui no minha pasta do projeto, no Caixa e Bancos, eu tenho uma pasta relatórios e já tenho aqui um movimento.rep. Esse é um dos relatórios do Report Manager, tá? Então eu vou abrir esse relatório aqui para mostrar para vocês como foi que eu fiz. Pronto, movimento rep. Aqui, ó, tá? Como é que eu fiz esse relatório? Primeiramente, ele tem um cabeçalho de página, né? Nesse cabeçalho, eu utilizei um componente image, esse componente aqui de cima. Utilizei esse componente, né? Um componente label, ele chama de RP Label 0, esse carinha aqui, tá? Esse componente aqui também é um label, olha. Esse é o RP Label 12, esse aqui é o RP Label 1, tá? Então você vai arrastando os labels para cá e vai alterando aqui a descrição deles. Tá? Para posicionar, você pode utilizar esses botões, né? Ctrl Left, Ctrl Right, Ctrl Up, ou pode posicionar por aqui também, né? Por exemplo, digamos que você está tentando posicionar esse histórico aqui com as setas. Ó. Vou tirar ele do lugar aqui um pouco para cima. Aí. Com as setas aqui, eu não estou conseguindo mais colocar ele na mesma posição do cliente fornecedor. Tá? Como é que eu faço então? Eu venho em cliente fornecedor, vejo qual é o topo dele, copio o topo aqui do cliente fornecedor, vou lá no histórico, copiei, já é. Tá? Será que ele está alinhado à esquerda desse aqui de baixo? A esquerda desse aí é o 8999. Vou copiar, vou lá em histórico. Prontinho. Agora eu tenho certeza que ele está alinhado à esquerda, tá? E esses componentes aqui, o que são? Eles são expressões. Como assim expressões? Qual é o componente de expressão? Como é que ele foi parar aí? Vamos dar uma olhada aqui em cima. Aqui eu tenho o componente label, né, que é aquele do texto estático. E aqui o componente da expressão, tá? Então, quando eu seleciono aqui esse primeiro componente de expressão, a expressão dele é a seguinte, olha. Movimento caixa banco .id, tá? Movimento caixa banco .id. Como é que eu cheguei nesse movimento caixa banco .id aqui? Aliás, ponto data pagamento recebido, né? Esse aqui é o data pagamento recebido. Esse aqui é o banco movimento caixa banco .nome. Esse aqui é o ponto histórico, esse aqui é o valor pago. Tá? Como é que eu cheguei nesse ponto aí? Eu tive que criar uma conexão com o meu banco de dados. Observe que esse valor pago ele tem aqui um formato de exibição, que é aquela nossa máscara conhecida, para ele aparecer bonitinho para a gente. Né? Se eu tentar executar esse relatório aqui, visualizar, diz que não há um driver atribuído à conexão T2TI e ERP. Como é que a gente vai fazer isso aí? Essa parte aqui é um pouco confusa no DB Designer, tá? Então, aliás, no Report Manager. Então vamos fazer com cuidado, com calma. Olha, eu vou clicar aqui nesse botão, que é o botão que modifica as configurações para acesso aos dados. Nesse meu relatório aqui, eu já tenho dois tipos de que é que foi que ele chamou mesmo? Quando eu tento executar, dois tipos de conexão. Ele chama de conexão, tá? Então vamos voltar lá. Eu tenho o do T2TI PAF-SCF. Posso até tirar. Aqui é para renomear. E tenho esse do T2TI ERP. Não existe a conexão T2TI PAF-SCF. Não existe a conexão T2TI ERP. O que é isso? Aqui são as tabelas do relatório, tá? Aqui eu já estou trabalhando com o relatório em si. Essas conexões já devem existir. Então deixa eu vir aqui em conexões de banco de dados. Olha só. Eu tenho a conexão T2TI PAF-SCF, tenho a conexão T2TI ERP. Deixa eu tentar me conectar a essa T2TI ERP. E lá vem ele dizendo que não há um driver atribuído a essa conexão. Então tá, o que é que eu vou fazer agora?
Vou clicar aqui em cima em configurar. Ó. Configurar. Qual é o driver que eu estou usando aqui agora? MySQL. Ah, cadê a conexão T2TRP? Ela não existe ainda, né? Embora o meu relatório aqui esteja vinculado a ela e a uma outra, essa conexão não existe aqui dentro ainda, tá? Então eu vou criar a conexão T2TI-ERP. Tá, e essa conexão T2TI-ERP, como é que a gente vai configurá-la? Qual é o banco de dados? T2TI-ERP. Qual é o host? Localhost, conexão local. Qual é a senha? Root. Qual é o usuário? Root. Vamos testar a conexão? Ativar essa conexão? Password root. Pronto, a conexão passou no teste, né? Posso criar outras conexões, posso descartar uma conexão, posso exibir as propriedades do driver, ativar a conexão e sair fora. Então vamos sair fora, essa conexão já está ativada. Vamos pedir para conectar? A conexão passou no teste. Agora sim eu posso vir no meu relatório, né? Então se eu tentar abrir aqui T2TI para FSF, vai dar erro. Se eu tentar abrir T2TI-RP, ele vai abrir, tá? Esse nome aqui, ó, T2TRP, fui eu quem deu, né? Fui eu que dei esse nome aí. É igual o nome do meu banco de dados? É, mas porque eu quis que fosse igual, tá? Não significa isso que o meu banco de dados tem esse nome. Aqui eu vou colocar as tabelas que fazem parte desse relatório que eu estou criando. Esse nome de tabela também sou eu quem dou, né? Então eu coloquei, ó, movimento caixa banco, tranquilo? É o nome da minha tabela. Eu posso inserir outras tabelas aqui também, tá? Mas não é o caso, eu vou trabalhar apenas com uma tabela. A conexão é T2TI-RP. O SQL que eu vou fazer, qual é o código? Selecionar tudo de movimento caixa banco, onde o ID da conta eu vou passar um parâmetro e a data pago recebido vai estar entre o parâmetro data_ini e o parâmetro data_fin. Essa consulta é exatamente igual à consulta que nós fizemos aqui na tela de importação, nesse filtro, tá? Então, quando a gente importa os dados do fechamento, do movimento, eles vão ser carregados aqui. Cliquei em imprimir, eu vou passar esses mesmos dados para o meu relatório, tranquilo? Quais são os parâmetros? Aqui eu configuro os parâmetros, ó. O ID da conta caixa é do tipo inteiro. Você vai procurar nesse dataset e ele está associado a essa tabela. Data_ini é uma string. Você vai procurar nesse dataset, vai associar a essa tabela. Data_fin do mesmo jeito. É uma string, tá? Já tem até alguns dados aqui que eu coloquei por padrão para eu realizar essa consulta, tá? Então eu vou clicar em exibir dados, ele já exibe aqui os meus dados, ó, que estão lá no movimento. Posso clicar em OK e aqui eu já posso clicar em exibir, tá? E aqui está o meu relatório. Já aparecem as datas, o cliente, o histórico e o valor, né? Esses dados aí, eles estão aparecendo tal e qual nós estamos informando aqui, ó. Tranquilo? Quero mudar de João para Maria, o que é que eu faço? Vamos ver se lá em pessoa. Eu tenho a pessoa José e a pessoa Maria. A pessoa Maria, o ID dela é 3. Então lá no meu parcela não, no meu lançamento a receber, eu posso colocar aqui, por exemplo, o ID do cliente 3. Opa, não deu certo não. Por que que não deu certo? Porque lá em cliente eu só tenho um cliente relacionado à pessoa de número 1, tá? Eu posso colocar um outro cliente relacionado à pessoa 3, aí vai ser o cliente 2, tranquilo? Já em lançamento pagar,
Lançamento, pagar. Lançamento, pagar. O ID do fornecedor, mas tem que ser no lançamento receber, que estou trabalhando com o cliente, né? Vou colocar aqui, ó, cliente 2, cliente 2. Mas será que esse lançamento, as parcelas desse lançamento foram pagas? Vamos observar lá no movimento. Não mudou nenhuma para João. Esse aqui deve ser do primeiro, né? Não mudou nenhuma para o Pedro lá. Tá todo mundo em João ainda. Vamos voltar em parcela. Recebimento. Não, lançamento receber. Lançamento receber. Vamos mudar esse primeiro aqui para 2. Agora sim. Tranquilo? Agora já mudou o nome aí para Maria. Tá? Então é isso, né? Se eu chamar aqui o meu relatório de novo, será que já vai aparecer Maria? Já apareceu Maria em 2. Por que só está aparecendo? Só estão aparecendo 4 registros aqui. E aqui no meu movimento eu tenho 7. Tem que ver a data, né? Aqui é abril de 2011, maio de 2011, maio e junho de 2011. Aqui nos meus parâmetros, onde é que eu carrego aqui os parâmetros? Valores de parâmetros. Eu estou puxando de 1º de janeiro de 2010 a 31/12 de 2011. Não é isso? Vamos colocar 1º de abril até 30 de abril, para a gente ver o que acontece. 1º de abril de 2011. Nenhum dado disponível para imprimir. Como assim nenhum dado disponível para imprimir? Se eu tenho aqui no dia 20/4 um registro. Observe bem. Vamos lá nos parâmetros. Relatório, valor dos parâmetros. O que é esse primeiro parâmetro aqui, de número 1? É o ID da conta caixa, né? Esse aqui está na conta caixa 2, tá? Por isso que ele não está aparecendo naquela nossa consulta ali. Perfeito? Então tá, nosso relatório já está tudo configurado. Vou salvar, né? Vou executar aqui a minha aplicação servidor. Vou executar a minha aplicação cliente. E agora a gente vai ver a coisa funcionando, né? Movimento caixa banco. Olha, já carregou aqui a conta bancária e a conta caixa. Vou pedir o período de abril de 2011 para essa conta geral. Não veio nada. Não veio nada, não tem fechamento, não tem nada em abril. Vou lá de novo. Abril de 2011 para o caixa interno. Tem um, né? Eu não tenho saldo anterior, só tive pagamentos, meu saldo disponível está negativo nesse mês aqui. Tranquilo? Vamos pedir o de maio de 2011 no caixa geral. Opa, no maio eu já tenho bastante coisa aqui, ó. Mas ainda assim eu tive mais pagamentos do que recebimentos. Por isso que meu saldo disponível está negativo. E se eu chamar o meu relatório? Ele já imprime para mim tudo certinho. Tá? Exatamente esses 4 itens aí vão aparecer lá no meu relatório de movimento de caixa e banco. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui, olha. Aqui no meu movimento, esse cara aqui está no caixa 2, né? Então aqui na minha parcela, isso aqui é uma entrada ou uma saída? É uma saída, né? Então na minha parcela pagamento, tá? Eu vou colocar o ID da conta caixa como 1 mesmo. Lá no meu movimento, ele vai aparecer em abril. Eu vou chamar aqui agora os dados de abril. Abril de 2011. Na conta geral. Mas o meu saldo disponível ainda está negativo. Mas só que eu não tenho mais nada em abril. Vou fazer o seguinte, eu vou abrir o meu contas a receber.
Eu vou colocar algumas entradas aí para abril, tá? Recebimento. Vou carregar todo mundo aqui, ó. Essa grande aqui. Pronto, 291,45. Ah, mas ela entrou aqui em junho. Vamos trabalhar com abril e maio, né? Não precisa nem eu mexer aí no meu contas a receber. Lá no meu parcela recebimento. Esse cara não está em junho. Eu vou colocar ele para o caixa 1 e vou jogar ele em abril. Tranquilo? Tá? E agora eu tenho dois registros em abril. Deixa eu chamar de novo aqui abril de 2011. Agora sim, eu tenho um disponível legal. 321, né? Deixa eu fechar esse contas a receber aqui. Pronto. Lá no meu fechamento, cadê ele? Não tenho nada ainda, tá? O que eu vou fazer? Eu vou realizar esse fechamento aqui, ó. Fechamento do mês de abril de 2011, observe. Estou na conta geral, período abril de 2011. Fechamento. Deseja realizar o fechamento? Sim. Fechamento realizado com sucesso. Aí está. Agora eu vou carregar os dados de maio. Observe qual foi o meu saldo disponível de abril. Lá em maio de 2011, na conta geral, olha o meu saldo anterior. 321,45. Tá? E aqui eu já fiquei com um saldo disponível maior, né? Visto que eu tive aí 2 saídas e 2 entradas. E tudo isso vai refletir no meu relatório que eu tiro do movimento de caixa e banco. Tranquilo? Evidentemente que eu posso exportar tudo isso daí para esses formatos aqui: Word, Excel, HTML, XML ou CSV. Bom, esse relatório de movimento caixa e banco é um relatório importantíssimo para esse controle de caixa e banco, tá? Só que existe outro relatório que também é primordial, né? Ele é chamado de relatório de demonstrações financeiras. Como é que é esse relatório? Aqui dentro da tela de movimento, lá no final tem um to-do, onde eu mostro como você deve desenhar esse relatório, tá? O relatório de demonstrações financeiras, ele vai ter o quê? Ele vai ter inicialmente um período, aqui em cima, que é o período do mês corrente. Daí você vai trazer o saldo anterior, total de recebimentos, total de pagamentos, saldo disponível, cheques não compensados e o saldo de banco. E logo abaixo você coloca os dados do ano, tá? Então você põe aqui o saldo anterior de janeiro, total de recebimentos até o mês de abril, total de pagamentos até o mês de abril. E aí, esse saldo disponível, cheques não compensados e saldo de banco, certamente vai ficar igual a esse dado aqui. Tranquilo? Esse relatório de demonstrações financeiras, ele é muito importante, né? A gente tem que construir ele, mas ele vai ficar aí como um to-do para você fazer. Eu vou deixar já uma dica aqui para você, né, para você fazer esse relatório. Como é que você vai fazer ele? Ó. Você vem aqui em relatórios, copia esse relatório e cola, tá? Renomeia esse relatório para demonstrações financeiras, abre o relatório aqui no Report Manager Designer e aí você trabalha lá com o SQL, né? Você sabe que você vai ter que passar alguns parâmetros para ele. Como é que a gente fez isso no nosso sistema? Como é que a gente passou os parâmetros? Vamos observar. Action Manager, movimento, fechamento não. Eu quero o relatório, imprimir. Aqui, ó. Bom, primeiro a gente está usando esse componente, né? Componente VCL Report, tá? Ele está lá no Data Model. Depois, o que foi que eu fiz? Eu peguei a data inicial, mais o mês e o ano, que eu peguei assim que eu desenhei o formulário. Você lembra que eu peguei o mês e o ano aqui, tá? Último dia, aquele mesmo esquema, peguei o último dia passando essa data inicial como parâmetro para minha biblioteca. E aqui eu monto a data inicial e a data final de acordo com o que o banco de dados espera. A mesma coisa que eu fiz lá no Importa Conta Caixa para fazer a consulta pelo fechamento, tá? Perfeito. Aqui eu vou configurar os dados do VCL Report. Primeiro o file name, eu passei aqui, olha, caminho completo,
É evidente que isso aí a gente vai alterar para ele pegar o caminho da aplicação. Lógico que mais à frente, como já foi mencionado, a gente vai utilizar os relatórios no servidor, né? O servidor é que vai mandar o relatório para o cliente, tá? Mas a princípio, para a gente se acostumando com o Report Manager, fizemos esse relatório aqui no lado do cliente e o de demonstrações financeiras você deve fazer também no lado do cliente. Sendo que esse mesmo relatório que a gente fez aqui, olha, ele vai ser aproveitado para o servidor, nada se perde aqui, tá bom? Voltando aqui, depois que eu passo o file name, eu seto os parâmetros. Ó. Que parâmetros são esses aqui? São os parâmetros que eu defini lá no Report Manager, tá? Então, o ID conta caixa é o ID conta caixa. Onde foi que eu guardei esse ID conta caixa? Aqui, ó, quando eu desenhei o meu formulário, tá? Data ini é a data inicial e data fim é a data final. Depois eu simplesmente chamo um execute e aí ele apresenta o relatório para mim, tá bom? Então é isso, essa é a parte de relatórios, né? Daqui do nosso movimento de caixa e bancos, é bem simples trabalhar com esse Report Manager, tá bom?